Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Seus netos a tiraram de casa e ela viveu por 3 meses com o sem-teto enquanto eles cozinhavam. A vida de Cindy não era fácil, mas ela não podia se queixar do destino. No entanto, ela era mestre em networking, tinha um caráter forte e um espírito empreendedor. Tudo isso junto ajudou Cindy a viver dignamente durante o período das prateleiras vazias, da escassez total, dos turbulentos anos 90 e, depois, a se encaixar de forma divertida no período zero de inovação, que assustou muitas pessoas de sua idade. Seu marido, Anthony, por exemplo. Muitos se perguntavam como uma mulher tão obstinada e, às vezes, até mesmo dura, uma típica vendedora ambulante, poderia se casar com um professor calmo e controlado. Mas o fato não mudou. Cindy e Anthony se casaram como estudantes, tiveram 2 filhos e comemoraram suas bodas de ouro. 2 anos após o 50º aniversário de casamento, Anthony deixou este mundo e a senhora Cindy foi deixada para viver seus anos de vida em uma enorme casa de 2 andares na entrada da cidade. Essa casa era o orgulho e a alegria do casal. Comprada na dificuldade ou por nada, em um estado dilapidado, a casa havia sido restaurada com carinho e agora parecia a propriedade de algum rico comerciante ou boiar. Só que de uma forma moderna. No primeiro andar da mansão, havia uma grande cozinha, uma sala de jantar, onde eram realizadas festas, uma sala de estar primorosamente mobiliada, uma despensa, um banheiro, uma sala de estar com televisão e frigobar e um quarto onde ficavam os empregados. No primeiro andar, havia 5 quartos grandes e bem iluminados. Havia também um jardim de inverno e o corredor era forrado com uma variedade de vasos e floreiras. Cindy adorava flores, e a casa inteira ficava perfumada o ano todo. Também havia muito o que ver no quintal. Por exemplo, o belo paisagismo e um mar de flores. Sem mencionar uma grande casa de banho com sauna e piscina. E, por último, mas não menos importante, o jardim e o pomar. Cindy apenas encolhia os ombros quando os vizinhos reclamavam do fracasso das plantações de pepino e tomate, das pequenas frutas silvestres sem açúcar ou das batatas com ervilha. Não era por causa dela. O espinheiro no jardim de Cindy era do tamanho de uvas, e nenhum jardineiro local podia se gabar de ter morangos tão grandes quanto os dela. Cindy, diga-me, como você consegue cultivar uma safra dessas? Seus vizinhos a torturavam. Você deve ter um segredo, não é? Que segredo é esse? A mulher idosa não se importou com isso. Não seja preguiçoso, esse é o segredo. Bem, e faça tudo com amor. Tudo. As mulheres sabiam que Cindy não tinha empregados permanentes. Ela usava uma agência de limpeza 2 vezes por semana e uma empresa de buffet nos feriados. Bem, a jardinagem era o lugar santo dos santos para essa mulher incrível. Desde criança, ela adorava cavar na terra, por isso fazia toda a jardinagem sozinha. E com grande prazer. Os vizinhos apenas suspiravam de inveja. Com seu amor por seus jardins, eles claramente não faziam sentido. Mas todo mundo tem seus pontos fracos. A fraqueza de Cindy eram seus filhos e netos. Mais de uma vez ela se perguntou, bem, o que Anthony e eu fizemos de errado? Mas ela nunca encontrou a resposta. O casal tinha uma filha, Naomi, e um filho, John. O mais velho não se preocupava em ir à escola. Portanto, não é de se admirar que quando sua mãe gaguejou sobre a matrícula no ensino médio, ele apenas acenou com as mãos. Sim, quem precisa disso, desse ensino superior? Vou encontrar um namorado rico e serei como queijo na manteiga. E o que você acha que eles vão lhe dar de bandeja? Cindy sorriu, por ocasião da formatura? Mas, filha, há muitas pessoas que querem um noivo rico. Há menos pessoas ricas. E elas não querem qualquer um. Eles querem noivas educadas, noivas cultas. Mas Naomi apenas acenou com a mão. Está tudo resolvido, pensou sua mãe. A nova geração é assim mesmo. Eles sabem tudo melhor do que nós. Vamos lá. Na véspera de sua formatura, a filha fez uma surpresa para os pais. Mamãe, papai, eu vou ter um bebê.
Então, agora o ensino médio está fora de questão, disse ela com uma voz inocente, o que enfureceu seus pais. Anthony, que sempre foi calmo e inteligente, soltou uma torrente de palavrões tão grande que sua esposa soluçou e depois perdeu a capacidade de falar. Até então, Cindy não tinha se dado conta do vocabulário rico em palavrões que seu marido possuía. Bem, quando a futura avó recuperou os sentidos, ela gritou tão alto que a louça estremeceu. E só depois de desabafar, com um suspiro, ela disse: "Nós vamos crescer." E agora? O jovem pai, é claro, negou a paternidade. Afinal, ele, assim como sua amiga, estava prestes a entrar no ensino médio. Para a surpresa dos pais, Naomi se dedicou com afinco aos cuidados com o bebê. Julia nasceu saudável e melhorava a cada dia, uma verdadeira boneca. "Minha beleza", disse a jovem mãe com orgulho, "minha princesinha." Isso durou exatamente até Naomi conhecer um novo amor. Os jovens se conheceram em um supermercado e, segundo a moça, foi amor à primeira vista. Quando Beori, como era chamado o amante de Naomi, foi morar com Cindy, a jovem mãe parecia ter perdido o interesse pela filha. "Que vergonha", Cindy balançou a cabeça. "Você trocou seu bebê por, desculpe, Deus. A propósito, estou trabalhando." "Então, se você tem um bebê, você o cria. E seu suposto marido pode ir trabalhar. Meu pai e eu não precisamos de um aproveitador." E ele tentou ensinar o John a fumar. O pretendente de Naomi não gostou. Igor achava que nessa casa de ricos ele poderia fazer amor a qualquer hora do dia ou da noite, dormir até o meio-dia e comer caviar com uma colher. A propósito, ele, um estudante de escola técnica, está de férias. No final, Beori fez as malas e foi embora. Anthony e Cindy deram um suspiro de alívio, enquanto sua filha chorava por sua vida ter sido arruinada. Alguns meses depois, porém, Naomi esqueceu tudo sobre Barrick. Porque Sergei apareceu no horizonte. E depois Dima. Todos eles queriam se esconder na casa mais bonita da cidade e viver uma vida boa. Finalmente, Cindy fez uma declaração ousada. "Bem, querido, já estou farta de suas namoradas. Não nos importamos se você criar uma vida para si mesmo. Isso é coisa de homem jovem. Mas por que você não as mantém fora de casa? Se um homem está falando sério, ele tem que se preocupar com o lugar onde você vai morar." Eu diria que Naomi deu ouvidos às palavras de sua mãe. O fluxo de recém-chegados parou. E quando Julia tinha 15 anos, sua mãe conheceu o amor de sua vida, casou-se e mudou-se para os Estados Unidos com o marido. Naomi prometeu levar a filha com ela assim que ela e o marido se estabelecessem. Mas Julia já havia se formado no ensino médio, comemorado sua maioridade, e Naomi não tinha pressa em voar atrás dela. Por que ela precisaria de uma filha adulta e bonita em sua nova vida? Afinal de contas, ela não está longe de pecar. Especialmente porque Naomi e Robert já tinham um filho pequeno. O filho mais novo de Cindy, John, era um menino infantil. Não tinha interesse em meninas, e seus pais chegaram a suspeitar que ele tinha uma orientação não tradicional. Mas quando John completou 20 anos, suas dúvidas foram dissipadas. "Mamãe, papai, esta é a Verônica", anunciou o filho solenemente. "Ela está esperando um filho meu." Os pais suspiraram em sincronia. Eles já tinham ouvido algo semelhante, mas com um ajuste de gênero. A essa altura, o parceiro de Cindy já havia dado de ombros para os pretendentes gananciosos de sua filha, e agora eles não podiam ser enganados. Ao contrário de sua irmã, John não tinha conseguido evitar os estudos. Sonny também não queria roer o granito da ciência, mas seus pais, ignorando seus protestos, o levaram quase de mãos dadas para a faculdade. "Você será economista", disse a mãe em um tom que impedia qualquer objeção. Ora, sorriu Anthony cordialmente. "Mas espero que o senhor, como convém a um homem de verdade, já tenha decidido onde vai morar e o que vai proporcionar ao seu futuro filho. Além disso, eu gostaria de conhecer os pais da noiva." "Oh, papai! O que está acontecendo?" "Bem, a Nika não tem para onde ir.
Mas ela já morou em algum lugar antes, Cindy apontou. Sim, John concordou com a cabeça. Em uma casa de repouso com pais que bebem. Isso faz sentido, concluiu o pai, pensativo. A garota está ansiosa para sair de seu ambiente antissocial. Ela deve estar procurando um nerd como nossa filha mais nova. Ela provavelmente ainda não tem 18 anos. O palpite de Cindy estava correto. Verônica, quantos anos você tem, se não for segredo? Perguntou ela. 17, disse ela com a cabeça baixa. Entendo, disse a futura sogra, e foi preparar um quarto para os recém-casados. Muito bem, Cindy anunciou durante o jantar. John, Verônica, vocês podem ficar aqui até encontrarem um lugar para morar. Mas a Naomi mora aqui com o filhinho dela. Exclamou seu filho, indignado. Já falamos sobre a Naomi, mas isso é sobre você, interveio Anthony. Além disso, você é um homem, e trazer sua futura esposa para a casa dos seus pais é um pouco indecoroso. E, além disso, sou mãe solteira, disse Naomi com um beicinho. Ela parecia ser pelo menos uma artista popular. E daí, seu irmão sorriu ironicamente. Nenhum de seus fãs a apresentou aos pais deles. Eles sabem muito sobre mim. Sim, eu sei. Silêncio. Cindy gritou, chega dessa bobagem. Farei o que eu disser. A futura nora acabou se revelando uma garota econômica. Ela não tinha medo de nenhum tipo de trabalho, e os futuros sogros gostavam disso. Não, o casal não pensou em explorar essa moça, no geral, bastante simpática. Mas aconteceu que cozinhar passou a ser responsabilidade de Verônica, o que, diga-se de passagem, ela fazia com prazer. Ela cozinhava deliciosamente, enquanto sua própria filha estava sempre com medo de estragar a manicure. E Irka não é uma boa cozinheira. No geral, Verônica não era a pior escolha para uma nora. Melhor do que os senhores de sua filha, que queriam presentes. 3 semanas depois, John e Verônica estavam casados. Cindy já havia se esquecido de sua exigência de encontrar um lugar para morar. Ela havia se acostumado, e até mesmo se afeiçoado, à jovem nora. Talvez a nova sogra não tivesse pensado nisso se o filho não tivesse lhe dito que havia encontrado um bom apartamento em um bairro decente. Você tem algum dinheiro? Cindy levantou as sobrancelhas em sinal de perplexidade. Sim, eu tenho dinheiro, respondeu John alegremente. Tenho um emprego de meio período. Que tipo de emprego? Sou garçom de um restaurante em meio período. Bem, o que posso dizer? A mãe sorriu. Fico feliz por você. Os recém-casados se mudaram da casa de Cindy para a vida de casados. Cindy e Anthony se alegraram. Pelo menos um filho havia sobrevivido. John e Verônica tiveram um filho, Max. Os avós ficaram muito felizes. Eles já tinham uma neta e ambos queriam um neto. No entanto, o idílio terminou ali. Um dia, John chegou em casa com hematomas e o olho esquerdo inchado. O que há de errado? Eu caí. Você caiu? Ele apertou os olhos. Parece que você foi atacado por um trio. Por que um trio? John estremeceu. Só estou dizendo que, por exemplo, Verônica olhou para o marido e foi buscar água oxigenada. Em seguida, ela começou seu interrogatório. John, o que aconteceu? Perguntou a jovem, exigente, lubrificando suas feridas. Eu disse que caí. O marido levantou a voz. Bem, eu não nasci ontem. Por que você está preso a mim? Gritou a voz dela. Ora, por favor. Verônica ficou ofendida e, jogando tudo no armário de remédios, foi para a cozinha. E então começaram as ligações de pessoas a quem Juan supostamente devia uma grande quantia de dinheiro. Se não houver dinheiro em 3 dias, vamos ligar o medidor, disse Verônica a um interlocutor desconhecido. E outra coisa. Você tem uma coisinha crescendo, não tem? Ela queria dizer algo, mas o interlocutor já havia desconectado.
Depois de desligar o telefone com as mãos trêmulas, Verônica afundou desamparada no chão e começou a chorar. Em que você se meteu? Ela gritou. Verônica estava louca de raiva. O que você está fazendo? Quando John disse que estava trabalhando como garçom em um restaurante, Verônica quis acreditar que ele estava. Mas, no fundo de sua mente, um verme desagradável de suspeita se agitava. Não de imediato, é claro. Certa vez, John trouxe para casa uma grande soma de dinheiro e disse que os clientes ricos davam gorjetas muito generosas. Depois, as somas foram ficando cada vez menores, mas é assim que acontece, não é? E quando, um dia, John não trouxe um centavo para casa e chegou derrotado. Verônica desejou ter ficado com seu marido. E ela é boa. Afinal de contas, quase todo estudante sabe que os novatos são fisgados só primeiro pela sorte, bem, e depois. Mas talvez nem tudo seja tão terrível assim. Que tipo de coisas estão acontecendo nesse restaurante? Verônica queria desesperadamente que seu marido dissipasse suas suspeitas, mas, infelizmente... Sim, John admitiu. O que vamos fazer agora? Planta de estufa, você sabe que eles não vão deixá-lo em paz? Mas talvez de alguma forma. De jeito nenhum. Ela disse em desespero. E se eles realmente fizerem algo com o Max? Oh, Deus, eu sou tão tola por me envolver com um idiota. John suspirou pesadamente. Verônica estava certa. Essas pessoas realmente são capazes de qualquer coisa. Vou pensar em algo, ele prometeu. E assim ele fez. Sabendo o código do cofre de seus pais, John entrou sorrateiramente no escritório de seu pai e retirou vários maços de notas. Depois de pensar um pouco, ele pegou algumas das joias de ouro de sua mãe. Vou pegar tudo de volta quando estiver em um bom lugar, disse John à sua consciência. Quando seus pais descobriram que as joias estavam faltando, chamaram a polícia. Como não houve arrombamento, eles investigaram todas as pessoas que conheciam o código. Assim, o casal descobriu que seu filho mais novo havia se tornado um jogador e, ainda por cima, um ladrão. John jurou que iria parar e, por um tempo, conseguiu. Mas não é à toa que o vício em jogos de azar não é diferente do vício em álcool ou drogas. Verônica não aguentou mais e pediu o divórcio. Anthony e Cindy foram muito compreensivos. Sinto muito mesmo, disse agora a ex-sogra. Mas lembre-se de que as portas de nossa casa estão sempre abertas para você e Max. Venha conosco também, sorriu Verônica. Eu vou, respondeu Cindy, e as mulheres se abraçaram. Após o divórcio, John entrou em uma farra. Ele foi expulso da faculdade. No final, seus pais decidiram. Deixe-o viver sua vida como ele sabe. Mas não se pode enganar o coração de um pai. Anthony e Cindy ligavam para o filho mais novo de tempos em tempos. Quando perguntavam como ele estava, John invariavelmente respondia, ele está bem. Isso continuou por vários anos. Um dia, o filho parou de entrar em contato com eles. John foi colocado na lista de procurados, mas sem sucesso. Sim, alguém deve ter arrancado sua cabeça, sugeriu a irmã. Dívidas de cartão são uma coisa. Que tipo de homem é você? Exclamou o pai com irritação. O que foi que eu disse? Naomi deu de ombros. É isso mesmo, nada, concordou a mãe e suspirou pesadamente. Todos nós sabemos que é improvável que John seja encontrado vivo. John nunca foi encontrado vivo ou morto e, 3 anos depois, foi dado como desaparecido. Seus pais ficaram de luto, mas a vida continuou. Eles certamente não se importaram com a partida de Naomi. O fato de ela ter deixado Julia foi o melhor. Infelizmente, a filha mais velha deles era o tipo de mulher que correria até os confins do mundo por um homem, sem se importar com a criança, se é que podemos chamar as coisas de verdadeiras. E como uma garota viveria em um país estrangeiro com uma mãe indiferente a ela? Cheshire Bacous manteve relações com a ex-nora, que preferiu não se prender aos laços do casamento. Os netos são nossa alegria, disse Cindy. Ela desejava de todo o coração que Julia e Max os fizessem felizes.
Os netos teriam boas carreiras e tudo daria certo, e no começo deu. Júlia foi para a universidade, para a faculdade de filologia. Max decidiu se tornar um programador e foi para a escola técnica. Mas, com o tempo, Anthony e Cindy começaram a perceber que os netos, assim como seus pais, sonham com uma vida boa, mas não querem se esforçar para isso. Quando Júlia abandonou a faculdade, a avó ficou desolada. Mas como pode ser isso? Disse Cindy, confusa. É assim que as coisas são, interrompeu a neta. Bem, por que eu deveria me dar ao trabalho de passar 5 anos se o meu diploma vai acumular poeira em um canto? Mas o que a faz pensar que ele vai pegar poeira? Porque eu não vou trabalhar. Tenho muitos pretendentes, só preciso escolher o mais promissor e estou garantido. E a universidade é uma perda de tempo e de nervos. A senhora idosa balançou a cabeça, mas não disse nada. Ela disse com tristeza que Júlia era como sua mãe. Gêmeos. Ainda bem que ela tinha sido esperta o suficiente para não engravidar aos 17 anos. Max também estava estudando sem muito entusiasmo. Há tantos programadores quanto cachorros hoje em dia, ele disse uma vez à sua mãe. Qual é o objetivo de tudo isso? Que sem um pedaço de papel você nem é um pedaço de papel, você é apenas cocô, respondeu Verônica. Acredite em mim, ou você acha que eu gosto de trabalhar como garçonete em hotéis? Onde todos os idiotas ricos querem beliscar seu lombo, disse ela, mas seu filho apenas deu de ombros. É isso aí, disse Verônica com um suspiro. Estou pensando em ir para outro lugar, pelo menos por correspondência. E quanto a você? Filho, eu. E na sua idade, estudar é um trabalho de Deus. Mas Max nunca deu ouvidos às palavras de sua mãe e, um mês depois, seguiu o exemplo de seu primo. As crianças me chamam para o serviço de carro, disse ele. Tem certeza? Verônica perguntou desconfiada, lembrando-se do pai. Mãe, o que você está fazendo? Perguntou Max, perplexo. Bem, não acredite apenas na minha palavra, posso lhe enviar um relatório fotográfico. Ou até mesmo fazer um tour. Vamos lá, eu acho, suspirou a mãe e sorriu tristemente. E para isso você desistiu de uma profissão bem remunerada? Não. Vou ganhar dinheiro e abrir uma empresa de conserto de computadores e celulares. Verônica suspirou novamente. Bem, pelo menos é isso. Quando Júlia completou 23 anos, ela percebeu que a véspera de Ano Novo não era mais um de seus feriados favoritos. Foi o que ela disse à sua melhor amiga Tônia, enquanto bebia uma garrafa de um maravilhoso vinho cipriota. Bem, o que há de tão bom nisso? Júlia cantarolou em resposta à exclamação atônita de Selena. Você passa metade do dia no fogão e o resto do dia fazendo coisas bonitas. E tudo isso para quê? Isso mesmo, para se embebedar e se empanturrar. E isso depois da meia-noite. E quem está forçando você a ficar bêbada e comer como se um ano de fome chegasse amanhã? Riu a amiga. A propósito, a mesa cheia de comida não está mais na moda. É suficiente preparar um único prato quente, uma ou duas saladas leves, bem, e algo doce. Sim, disse Júlia zombeteiramente. Diga isso à nossa avó. E ela sabe que as saladas ficarão na geladeira até o segundo dia, se não o terceiro, e ainda terão de ser preparadas para uma companhia de soldados famintos. Sim, concordou Selena. E mesmo que estejamos comemorando a véspera de Ano Novo com um grupo de jovens, ainda temos que estar no fogão. O que quero dizer com isso? Bem, no que me diz respeito, você não precisa ficar no fogão este ano, não é? Ela deu uma piscadela. Pensei que você tinha dito que você e Mickey iriam passar a véspera de Ano Novo juntos. Júlia suspirou, e isso não passou despercebido pela amiga. Júlia? O que há de errado com você? Há algo que eu não saiba. Vocês brigaram? Não. Então o que aconteceu? Não que tenha acontecido alguma coisa, mas... Depois de abandonar a faculdade, Júlia escolheu seu noivo mais promissor. Ele acabou sendo Mickey,
funcionário de uma grande empresa de construção. E não era um gerente qualquer, mas o chefe de vendas. Quando Mickey ofereceu à moça que se mudasse para seu luxuoso apartamento de 4 quartos, Julia hesitou um pouco por uma questão de aparência, mas é claro que aceitou. Mickey é o tipo de homem com quem eu gostaria de viver pelo resto da minha vida, disse ela à avó. Mas ele está falando sério? Perguntou Cindy. Mickey me ama, ela disse simplesmente. Afinal de contas, foi ele quem me convidou para morar com ele. A avó apenas balançou a cabeça, mas não disse nada. Ele me convidou para morar com ele, ela sorriu para si mesma, esse é um argumento irrefutável, não é? De vez em quando, Julia se comunicava com a mãe por videoconferência. Ela não guardava mais rancor de Naomi, pois estava começando a perceber que não era diferente dela. Exceto pelo fato de que ela ainda não tinha tido filhos, mas isso era um detalhe. Quando Julia contou à mãe que tinha ido morar com Mickey, ela, ao contrário da avó, ficou feliz pela filha. À sua maneira, é claro. Muito bem, disse Naomi. Minha escola. E ela piscou para a filha com um sorriso. Bem, vamos considerar isso como uma bênção da mãe, pensou Julia com alegria. Mickey não economizava em roupas, salões de beleza, academia e outros aparelhos que deixavam Julia ainda mais bonita e desejável. O jovem empresário percebeu que tudo aquilo era para ele e estava pronto para investir na beleza de sua amada o quanto fosse necessário. A garota estava louca pela felicidade que caía sobre ela, mas, infelizmente, havia um lado negativo. Mickey estava pensando seriamente em subir na carreira e trabalhava como um boi, sem poupar esforços. Quando Julia foi morar com ele, era uma cláusula adicional. Lembre-se de que nem sempre posso lhe dar muito tempo, disse Mickey. Por exemplo, a próxima semana vai ser difícil, portanto, não se ofenda. Às vezes, volto tarde, durmo em meu escritório e, é claro, faço viagens de negócios. Muitas vezes. Você percebe que tudo isso é sobre nós. Julia entendeu. Descobri os Estados Unidos, pensou a garota. Ela não entendia a outra. Qual era o objetivo dessa conversa? Julia não era uma garotinha, ela sabia que os negócios não são um jogo de embalagens e que o dinheiro não cai do céu. Ela sabia no que estava se metendo. Mas, afinal, não sabia. A primeira semana pareceu um paraíso para Julia. Mickey a levou a restaurantes caros, boates e outros lugares interessantes. Algumas vezes, Julia brilhou em eventos sociais, notando com prazer os olhares de admiração dos homens e os olhares de inveja das mulheres. Julia não era o tipo de garota que se surpreendia com ambientes luxuosos. Para dizer a verdade, a casa de sua avó era muito mais legal. Mas Mickey havia dado a Julia o estilo de vida com o qual ela sonhava, a festa, a oportunidade de ser vista e, o mais importante, de não negar nada a si mesma. Então, por causa disso, ela podia fechar os olhos para muitas coisas. E se ela nem sempre conseguisse arranjar tempo? Julia encontraria algo para fazer. Como ir às compras. Ou ir a um restaurante. E, afinal de contas, reencontrar-se depois de uma longa separação prometia ser emocionante. Mas quando chegou a semana que Mickey havia mencionado, a garota pensou o contrário. Como ela havia avisado, ele realmente chegava tarde em casa de vez em quando, e nem sempre sóbrio. Tenho que entrar em contato com possíveis parceiros, ela deu de ombros em resposta a um olhar questionador de seu colega de apartamento. E ele foi dormir no escritório. Francamente, Julia ficou um pouco perturbada com isso, mas a garota imediatamente se acalmou. Então, bem, do que você não gosta? Foi tudo combinado de antemão, então não precisa fazer beicinho. Uma semana tensa se transformou em um mês, e depois em outro. As lamentações de Julia de que eles não estavam passando tempo suficiente juntos, Mickey respondeu. Mas não posso largar meu emprego só para ir a um restaurante com você. Não, claro que não, mas... Mas o quê? Sou um empresário com um cargo executivo, o que estou lhe dizendo? Tudo isso foi conversado desde o início. Os lábios da garota tremeram e Mickey foi rápido em tranquilizá-la. Por que estamos segurando o nariz?
Perguntou o empresário com um sorriso, beijando Júlia no nariz e depois nos lábios. Eu prometo que, assim que eu me aliviar um pouco, iremos a algum lugar para relaxar, certo? Sim, ela sussurrou. Mickey manteve sua palavra. Assim que tiveram tempo livre, foram para um clube de campo. Alugaram uma casa de campo de 2 andares com um terraço pitoresco cheio de flores. Quase como a casa da vovó, pensou Júlia. Foi ótimo, mas infelizmente só por 3 dias. Depois, a rotina de Mickey recomeçou e Júlia sentiu saudades de casa. Bem, vá às compras ou ao spa, disse Mickey em resposta, quando sua amada reclamou que ele estava entediado. Estou cansada de suas lojas e salões, ela queria gritar. Mas ficou calada. Os esforços de Mickey não foram em vão. As pessoas certas o notaram e aumentaram seu salário. Acho que com esse salário posso comprar uma casa. Ou construir uma, disse Mickey, sentando Júlia em seu colo. Você quer uma casa, não quer? Sim, ela sorriu. Eu quero, respondeu seu amante. Bem, e depois podemos pensar em um filho. Que tal este programa? O coração de Júlia pulou uma batida. Mickey quer que ela seja a mãe de seu filho. Só tem uma coisa. Mickey conversou com Júlia sobre tudo, exceto sobre a formalização do relacionamento. Quem é ela em sua vida? Mas essa pergunta continua sem ser feita. E tem mais. Mickey chegou em casa do trabalho e disse que tinha sido promovido. Promovido? Mas você é o chefe, disse Júlia. Disse Mickey com condescendência. Só que eu sou o chefe de vendas e estão me oferecendo o cargo de gerente geral de uma das filiais. Ótimo, ela acenou com a cabeça. Sim, Mickey assentiu de volta e começou a dar os detalhes. A promoção significava um emprego em 2 cidades, e Mickey teria de passar 3 ou 4 meses por ano em outra cidade. E quanto a mim? Perguntou Júlia, começando a suspeitar que talvez não gostasse da resposta. E foi o que ela fez. Júlia, mas eu estou indo para lá para trabalhar. Além disso, a gerência vai me dar um apartamento de 1 quarto. E daí? Está dizendo que ficaremos apertados? Bem, não me leve a mal, Mickey fez uma careta. É claro que não. Mas veja bem, quando tenho muito trabalho a fazer, passo o tempo todo sentado em meu escritório. Porque eu preciso me concentrar. Em outras palavras, preciso de silêncio e privacidade absolutos. Deus, isso é tão chato, pensou Júlia, mas tentou transformar isso em uma piada. Vou me sentar em silêncio, ela sorriu. Como um rato. Júlia, não faça isso. E Júlia percebeu que sua decisão estava tomada. Mickey faria o que quisesse. E você tem que admitir que 3 ou 4 meses não é muito tempo. Podemos viver separados, continuou ele, e com um sorriso acrescentou, pelo menos não atrapalharemos um ao outro. E na era dos mensageiros e da comunicação por vídeo, isso não é problema. E, é claro, ninguém vai nos proibir de nos vermos nos finais de semana. Depois de pensar um pouco, ele decidiu que Mickey provavelmente estava certo. Não havia diferença entre um retorno tardio com uma festa do pijama no escritório e uma viagem de negócios tão longa. Quando Mickey saiu em sua primeira viagem de negócios, eu fiquei doente, disse Júlia à amiga. E fiquei com a impressão de que ele não precisava de mim doente. Ele, é claro, transferiu dinheiro para comprar remédios, desejou que eu me recuperasse rapidamente e tudo mais, mas tudo isso é, de certa forma, insincero, ou algo assim. Normalmente, ele desejava a recuperação de um vizinho solitário, que não tinha mais ninguém para cuidar. E nós não conversamos muito. Bem, o que você esperava? Selena deu de ombros. Esse é o destino de alguém que não é legalmente casado. E para seu Mickey, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Além disso, você não era um doente terminal, não é um inválido e não é o vizinho solitário. Mickey voltou, e os amantes passaram o resto do verão e o início do outono juntos.
Eles trabalharam juntos nas opções da casa, discutiram o paisagismo e a mobília e, por fim, Mickey disse que assumiria o controle no início do próximo ano. O que há de errado nisso? Selena se perguntou. O homem está tentando, ele está pensando em comprar uma casa. Seu Mickey é um homem meticuloso e consistente. Talvez ele queira comprar uma casa primeiro, deixá-la pronta e só depois pensar em todo o resto. Por que mais ele falaria com você sobre uma casa, quanto mais sobre um bebê? Bem, você sabe, os homens têm 7 sextas-feiras por semana, Julia sorriu. E Mickey, apesar de toda a sua meticulosidade, não é exceção. Ouça isso. Nos primeiros dias de outubro, Mickey foi embora novamente, e ela se sentiu tão desanimada que teve vontade de chorar. Às vezes, Julia pensava que gostaria que Mickey não tivesse vindo. Eles só usavam o Skype e mandavam mensagens de texto um para o outro. A alma da garota ansiava desesperadamente por seu amado, e Deus a ouviu. Ok, vamos lá, disse Mickey um dia. Parecia que ele estava me fazendo um favor, mas eu não tinha percebido na época, disse Julia com amargura. Mickey a pegou na estação de trem, levou-a para casa e disse: Querida, vou ter que ir agora, e você precisa comer alguma coisa. Bem, e se arrume, porque não posso sujar minhas mãos com todo esse trabalho. E Julia imaginou que Mickey iria lhe dizer o quanto sentia falta dela e o quanto queria ir para a cama com ela. As palavras que Julia havia preparado para dizer ficaram presas em sua garganta, mas não foi preciso. Mickey lhe deu um beijo apressado nos lábios e a deixou. Bem, é isso, você vai descobrir isso de uma maneira geral. Julia fez o que ele pediu e ligou a televisão. Havia um filme chato passando e a garota pegou o controle remoto. Tantos canais e nada para assistir, pensou ela, infeliz. Julia discou o número de Mickey. Alô, ela ouviu a voz impassível dele. Não era a voz de um homem que não via sua amada há um mês. Mickey, você vai chegar logo? Perguntou Julia e acrescentou, brincando, senti sua falta. Julia, que jardim de infância? Disse Mickey, cansado, e a garota imaginou como ele enrugou o nariz. Vou me atrasar, como sempre. Bem, vá dar uma volta. E eu fui dar uma volta pela vizinhança, disse Julia com tristeza, servindo-se do resto do vinho. Não, eu não esperava que Mickey desistisse de seu emprego por mim. Eu o conheci. Mas ele não tinha percebido que eu estava tentando seduzi-lo esta noite, tinha? Mesmo que eu não o visse há um mês. Você tem que admitir, foi um pouco demais. Com o passar do tempo, Julia teve a infeliz, mas aparentemente correta, ideia de que Mickey não queria perceber suas tentativas de intimidade. Mas expressar esse pensamento em voz alta era admitir. Não, ela não queria nem pensar nisso. Sim, Selena balançou a cabeça. E eu achando que você estava bem. Que tudo estava bem. E isso é só do lado de fora. Não somos os primeiros, não somos os últimos, Julia deu de ombros. Todos no mundo dos negócios são assim. Bem, ou quase todos. Mas ainda assim é uma pena. Ela engoliu boa parte de seu copo, pegou um bombom de chocolate e disse: Quando cheguei em casa, não consegui me recuperar por um bom tempo. Já se passaram quase 2 meses, e ainda há um resíduo em minha alma. Bem, e você não acha que o Mickey tem em alguém? Expressou a amiga o que Julia tinha medo de pensar. Por que você não diz nada? Eu disse, ela admitiu. É um trabalho, mas ele mudou demais. Ainda assim, o que há para esconder? No fundo, espero que eu esteja errada. Ouça, Tônia, pode me trazer outra garrafa? Não. Tenho uma ideia melhor. Prepare-se. Aonde estamos indo? Para o bar. Temos que fazer algo para animá-lo. Vamos escolher um bar decente, sentar e tomar um drink, certo? Julia achou que era uma boa ideia e foi se trocar. No bar, 2 jovens se aproximaram dos amigos, decentes e sóbrios. Posso me juntar a vocês? Perguntou um homem alto e bonito de cabelos escuros, olhando para Julia.
Ela queria dizer não, mas Selena a venceu. Por que não? O homem de cabelos escuros, cujo nome era Harry, continuou olhando para Julia. O nome do outro cavalheiro era Billy, e ele estava olhando para Selena com interesse. Você não acha que Harry está despindo você com o olhar dele? Selena deu uma piscadela quando as meninas entraram no banheiro feminino. Não acho? Perguntou Julia com um sorriso. Aposto que ele está. Então, qual é o problema? A propósito, não se pode vencer uma cunha com uma cunha. Ou ela estava muito brava com Mickey, ou o álcool havia feito efeito, mas Julia pensou, por que não? O que aconteceu em seguida foi um borrão. Uma segunda garrafa de conhaque, o braço de Harry em volta de sua cintura, depois ele beijou seu pescoço. Depois, um táxi, um apartamento de solteiro de um quarto e, como consequência, uma manhã na cama de outra pessoa. Bom dia, Harry sorriu, percebendo que ela estava acordada. Julia se sentou, esfregou as têmporas e respondeu. Bom. Está bom? Bem, não sei quanto a você, mas para mim está bom o suficiente. Calor, neve do outro lado da janela, uma linda garota ao meu lado. É ótimo, tenho inveja de mim mesmo. Na verdade, eu não sou assim. Na verdade, tenho um noivo, Julia divagou, mas Harry apenas sorriu. Mas acho que nem tudo é fácil, já que você o conheceu em um bar. Não, é só que... O novo conhecido acenou com a mão. Vamos lá, por que complicar tudo? Disse ele calmamente. Não estou interessado nisso ou naquilo, você sabe? De qualquer forma, qualquer relacionamento leva ao sexo. Então, por que essa feminilidade desnecessária? A garota sorriu e deu de ombros de forma divertida, dizendo, não sei. Nem eu, resumiu Harry. Mas aprendemos que somos muito bons um para o outro, não é? Então, podemos sair de vez em quando. Se você não se importar com um relacionamento sem compromisso, é claro. Harry deu uma piscadela para Julia e eles se aproximaram um do outro. Harry se mostrou um homem interessante, generoso e honesto. Em um almoço tardio, ele contou a Julia que era divorciado, tinha um filho de 8 anos e estava em um relacionamento de amizade com a ex-mulher. Bem, por que ele faria isso? Questionou Julia. Ele mesmo disse que só podemos ter um relacionamento sem compromisso. Então, por que eu preciso do filho dele? Deniska sempre vem em primeiro lugar para mim, disse Harry. E se de repente eu tivesse que escolher com quem passar o fim de semana, minha escolha seria meu filho. Bem, pelo menos é justo, pensou Julia, e sorriu sem graça para si mesma, outro que gosta de negociar no chão. Aparentemente, é uma moda entre os homens de negócios. Abertura por abertura, sorriu o novo namorado. O que você está respirando? Não há muito a dizer sobre mim, ele deu de ombros, mas concordou com o pedido. Ele não queria ir para um apartamento vazio, e a moça respondeu afirmativamente à proposta de seu novo amante. A manhã seguinte era segunda-feira. Harry foi de carro para o trabalho, permitindo generosamente que Julia dormisse até mais tarde. Bata a porta e pronto, ele disse a ela. Ao acordar às 10 da manhã, Julia começou a se arrumar. Pegou seu smartphone na mesa de cabeceira e viu uma notificação de uma transferência de uma quantia considerável de dinheiro. Em um primeiro momento, Julia pensou que fosse uma transferência de Mickey. Mas quando ela viu a nota, é para pagar o táxi e comprar algo para você, ela sorriu. Acho que você decidiu comprar algo para mim, declarou ela. Por que isso? Essa também é uma opção. Especialmente porque as coisas são tão vagas com Mickey. Enquanto isso, Mickey parou de ligar, explicando que estava ocupado e não podia falar com ela direito. Isso está piorando a cada minuto, pensou Julia. Harry não apareceu por 3 dias. Quando ele ligou, ela perguntou o que ele estava fazendo na véspera do Ano Novo. Bem, não posso dizer nada ainda, disse ela, pensativa. O que Julia ainda não havia pensado era onde e com quem ela comemoraria a véspera de Ano Novo. Na verdade, tudo dependia de Mickey, e ele também não havia dito nada definitivo.
E seria bom visitar sua avó. Por causa do drama em sua vida pessoal, seu relacionamento com Cindy se limitava a telefonemas ocasionais. No entanto, provavelmente visitaríamos a avó primeiro. E se Mickey viesse e eles visitassem a velha senhora juntos? Zen, eu ligo para você mais tarde, ok? Como você quiser, princesa. Mickey se dignou a responder e disse que esperava terminar o projeto atual até o final do mês, mas, e o quê? O quê? Perguntou Julia, maldita. Mas provavelmente não poderei me ausentar até as festas de fim de ano, respondeu ele. Por que eu não vou? Pensou Julia. Não acho que seja uma boa ideia. Eu trabalho até tarde da noite, mesmo no dia 31. Estou tão cansada que não consigo sentir minhas pernas. Então, querida, vou comemorar enquanto durmo. Entendo, disse ela, escondendo seu ressentimento. Você não é a única. Selena foi a uma estação de esqui com um novo fã, então. Espero que não tenha se ofendido. Não, sério? Então, vamos comemorar enquanto dormimos. Sim. Ok, bem, se isso é tudo que você tem a pedir, vamos nos despedir. Eu realmente tenho muito trabalho a fazer. Será que ele sabe que essa ligação foi minha última tentativa de salvar nosso relacionamento? Pensou Julia com raiva. Bem, ele causou isso a si mesmo. Então ela ligou para Harry. Ele estava livre na véspera de Ano Novo. Era como se ele estivesse esperando por ela. Vovó, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Julia churiou 3 horas antes de os sinos tocarem. Que nova felicidade eu tenho! Cindy sorriu. Se ao menos você viesse, por que você negligenciou a senhora idosa? E Max não tem aparecido ultimamente. Não me sinto bem com ele. Há algo errado? Não. Mas a Verônica disse que o cara está metido em negócios obscuros. Por isso, estou preocupada que ele possa seguir os passos do pai. Julia sabia que seu tio John era um jogador. Portanto, seu tio havia sido dado como desaparecido e provavelmente não estava mais vivo. Entretanto, ela não havia notado nada semelhante em Max, fazia meses que eles não se viam. Você vai comemorar com seus pais, não vai? Perguntou a vovó. Sim, respondeu Julia, pensando que não estava mentindo tanto. Eu estava pensando em ir à sua casa primeiro. Bem, vou esperar por você. Feliz Ano Novo de novo. Depois de uma conversa de 10 minutos com sua mãe e seu irmãozinho Ernest, Julia olhou para o relógio e, com um suspiro, começou a se arrumar. Ela percebeu que queria encontrar Harry com todas as suas forças. Percebeu que queria ir com ele para a casa de sua avó no final da manhã. Depois de conversar com a família, Julia continuou cortando as saladas e os frios. Harry chegou às 11h30 com 2 pacotes enormes. O que é isso? Perguntou Julia, acenando com a cabeça para as sacolas. Comida, respondeu Harry com um sorriso. Aposto que a sua geladeira mal está cheia. Bem, por que não? Ela contestou. Porque mulheres como você, que vivem sem um homem, geralmente se contentam com legumes, frutas e iogurte. É bom para a silhueta. Ah, você é um especialista em mulheres, não é? Disse Harry modestamente, e Julia pensou em uma pergunta interessante: como vou tirá-lo de casa quando o Mickey chegar? Não consigo dar conta de uma semana de comida sozinha. Mas, como disse Scarlett O'Hara, pensarei nisso amanhã. Enquanto isso, posso ajudá-la em alguma coisa? Perguntou o senhor, acenando para um prato de legumes salpicados de ervas. Bem, se não for muito incômodo, sorriu Julia. Quando a mesa estava pronta, Harry disse: E eu tenho uma surpresa. Muito interessante, sorriu Julia, que não gostava muito de surpresas. E ainda havia aqueles pensamentos sobre Mickey. Harry saiu para o corredor e voltou com uma sacola prateada. E onde ele conseguiu esconder isso? A menina se perguntou.
O pacote continha fantasias do Papai Noel e da Donzela da Neve, mas com conotações sexuais. De qualquer forma, o traje das senhoras é puramente simbólico, um casaco de pele curto, meias e roupas íntimas provocantes. O laço sexy era completado por um boné com um acabamento de pele fofa. O que é isso? Perguntou Julia em tom de brincadeira, percebendo que era uma fantasia de RPG. Vista-o, disse Harry em voz baixa, percebendo que o jogo já havia começado. E assim ele fez. O convidado também vestiu a fantasia de Papai Noel. Uau! Exclamou o convidado. Julia, você não pode fazer isso. Como? Perguntou ela inocentemente. Bem, você não pode ser tão sedutora. Disse Harry, olhando para o relógio. Faltavam pouco mais de 20 minutos para a véspera do Ano Novo, e Harry decidiu não desperdiçá-los. Mas então a campainha tocou e Julia saiu correndo para o corredor. Bem, não, eu mesmo a abro, disse o amante. Não sou idiota de deixar você sair assim. Mas... ela nunca havia dito a Harry que o apartamento era de Mickey. Não era que Julia quisesse se passar por ele, com tudo o que isso implicava. Só que a conversa nunca veio à tona, e Harry provavelmente presumiu que ela e Mickey alugaram o apartamento. Ou, mais provavelmente, ele não havia pensado nisso. Vá com calma, disse Julia mentalmente para si mesma. Não estou esperando ninguém, talvez alguém tenha alugado o apartamento errado? Quero dizer, qual é o problema? Feliz Ano Novo! Ela ouviu a voz de Harry. Posso ajudá-la? Julia não conseguiu entender o que ele disse. Mas o silêncio lhe pareceu estranho. Talvez até suspeito. Julia não aguentou mais e saiu. O que está acontecendo aqui? As palavras congelaram em sua garganta. Mickey estava na porta, vestido de Papai Noel. Ele carregava uma mala em uma mão e uma garrafa de champanhe na outra. Mickey. Vejo que você não está entediado, disse ele. Nem um pouco, disse Harry alegremente. Meu jovem, não é o que você está pensando. Parecia bobagem e uma piada de mau gosto, mas o que mais posso dizer? Foi o que eu imaginei, Mickey sorriu. Você deve ser um Papai Noel perdido. Sim, Harry sorriu. Bem, estou indo. Estou em muito boa companhia. O convidado rapidamente fez as malas e saiu. Bem, e o anfitrião, sem se importar com o fato de o senhor presidente ter iniciado seu discurso de congratulações, começou a esclarecer as relações. E vocês são bons, disse ele lentamente. Vocês criaram um campo de aviação de reserva. Eu não. Não é nada disso, eu posso explicar. E eu lhe darei essa oportunidade, assegurou Mickey. Enquanto isso, eu falarei. Só não consigo colocar isso em minha cabeça. Estou me matando de trabalhar para acabar com tudo isso. Eu queria fazer uma surpresa para você. E você tem estado aqui enquanto eu estive fora, fazendo o que quer. Você gosta de jogos de RPG? Há muita coisa que eu não sabia sobre você. Eu não tentei, disse Julia. Quando eu deveria tentar, não foi quando eu literalmente adormeci no trabalho. Meus olhos estavam caídos e eu estava trabalhando com meu laptop e papéis. Pensei, aqui, um pouco mais, e Julia e eu compraremos uma casa, a pediremos em casamento e... Ah, o que dizer agora? A garota ouviu Mickey e percebeu, era o fim. Seus sonhos de uma vida bonita e o estilo de vida pelo qual ela vinha lutando haviam sido destruídos. Mickey não perdoaria, e ele estava certo. Ele havia trabalhado duro para sua futura família e Julia não tinha dado a mínima. O que me impediu de contar a ela minhas suspeitas, lamentou ela. E que eu tinha medo de ouvir a confirmação da traição. Idiota! Como isso pode ser uma desculpa? Pessoas normais em tais situações se explicam e não vão para a cama com a primeira pessoa que encontram. Já fazia algum tempo que Antônio Vladimir Vladimirovich havia desejado aos cidadãos os cumprimentos de Ano Novo, os sinos estavam batendo 12 horas e essas duas pessoas estavam discutindo.
Na verdade, isso nem poderia ser chamado de relacionamento. Mickey estava falando, Julia estava ouvindo em silêncio porque não tinha nada a dizer. E então ela disse: "Desculpe-me." E foi arrumar suas coisas. Julia não percebeu quanto tempo havia se passado até que Mickey apareceu na porta do quarto. "Para onde você está indo agora?" "A qualquer lugar." "Não seja bobo. Não sou um animal." "Onde você vai agora com essa mala?" "Ficar até amanhã." "Tudo bem." Julia encolheu os ombros. "Você pode se deitar aqui, eu vou para o escritório." A garota assentiu, depois percebeu que ainda estava usando a fantasia de donzela da neve. Julia odiava ter de tirar a roupa frívola que havia arruinado seus sonhos, então colocou o primeiro vestido caseiro que encontrou e foi assistir à TV. Uma música suave podia ser ouvida vindo do escritório de Mickey. Provavelmente ele também estava assistindo a algum programa de Ano Novo. Às 7 da manhã, Julia se vestiu e deixou o apartamento que havia sido sua casa por meses. "Para onde vou agora?" pensou com amargura. É claro que Julia poderia ficar com sua avó. Cindy aceitaria a neta de bom grado. Depois do funeral de seu avô, ela se sentiria sozinha em uma casa tão grande. Mas ela não podia ir para a casa da avó porque Julia havia lhe contado como as coisas estavam indo bem com Mickey, e agora? Voltar com o rabo entre as pernas e admitir a derrota? Oh, não! A garota chegou ao pátio vizinho e sentou-se em um banco. E agora, para onde ir? Pensou desanimada. E, aparentemente, uma ideia lhe ocorreu. Julia foi até a estação de trem, entregou sua mala no guarda-volumes e foi até o ponto de táxi. Quanto custaria para chegar à cidade? Ela perguntou ao idoso motorista do Mitsubishi. $20, calculou o homem. Vamos lá. Cindy estava encantada com sua neta. Veja como ela está bem vestida, disse a senhora idosa com admiração, olhando para o casaco de chinchila e as caras botas de camurça. Bem, entrem. Depois de conversar com a avó, Julia foi falar com Harry. A garota lhe escreveu uma mensagem no táxi, e ele pareceu satisfeito com a reviravolta nos acontecimentos. Harry escreveu quase imediatamente: "Venha, estarei esperando por você." Ele completou a mensagem com carinhas sorridentes, corações e flores. Bem, isso foi encorajador. Mas por que Julia tinha a sensação de que estava sendo enganada? Ela se lembrou novamente do slogan de Scarlett O'Hara e pensou: "O que se dane o preconceito? Por que não, se o relacionamento dá prazer a nós dois?" Como você está linda!" exclamou Harry ao cumprimentá-la. "E não é uma pena que o seu não sei o que, Mickey, esteja perdendo tanta beleza?" "Não vamos falar sobre ele", sorriu Julia com doçura. "A palavra da minha princesa é lei para mim." Julia ficou com Harry por um mês. Viver com ele não era muito diferente de viver com Mickey. Exceto que Harry mantinha contato ocasional com o filho. E não apenas socializando, mas indo pescar com ele, indo ao parquinho, levando-o a cafés. Julia se sentia solitária nesses momentos, mas até ela gostava disso. De uma forma ou de outra, ela estava recebendo muito mais atenção de Harry do que de Mickey. Julia planejava ir à academia naquela tarde. Nesse meio tempo, ela fritaria para Harry suas costeletas de porco favoritas. Julia tirou da geladeira as costeletas de porco pré-cortadas, que só precisavam ser descongeladas, empanadas e temperadas com sal e pimenta. A garota colocou a carne no micro-ondas e ligou o modo de descongelamento. A campainha da porta tocou. Quem poderia ser? Julia pensou e foi abrir a porta. Na soleira da porta estava uma senhora de 30 e poucos anos, alta e imponente, com cabelos cinzas perfeitamente lisos e macios. Um casaco de pele preto realçava lindamente seu cabelo e seus olhos azuis brilhantes. A maquiagem de cor fria combinava bem com a imagem. Olá, Julia sorriu. E você, pelo visto, parece que me reconhece, disse a beldade, ignorando o cumprimento. Julia não viu sentido em quebrar a comédia, então admitiu. Sim, eu a reconheci.
Você é Ariana, a ex-mulher de Harry. Não existem ex-mulheres, sorriu a ex-mulher de Harry. Especialmente entre aquelas que têm filhos de seus maridos. Por que você não me deixa entrar? Especialmente porque você vai ter que desocupar o local de qualquer maneira. O quê? O Harry não a avisou de nada? Ariana se perguntou, e Julia percebeu que ela não estava mentindo, nem mesmo brincando. Sobre o que ele deveria ter me avisado. Que Denise e eu estávamos nos mudando para cá por alguns meses. Agora meu filho está na escola e eu estou aqui. Se você não acredita em mim, ligue para o Harry. Julia ligou. Mas por que Harry não contou a ela? Sim, querida, é verdade, ele ficou com medo. Desculpe-me por não ter lhe contado antes. Pensei que se resolveria sozinho ou algo assim. Como será? Perguntou Julia com uma risadinha. Ups, não faça isso, disse Harry, cansado. Não combina com você. Mas fica ótimo em você, disse ele, e então desapareceu. Tem certeza? Disse Ariana, triunfante. Eu não duvidei, disse Julia, tentando parecer calma. Eu não queria dar a Xarina o prazer da humilhação. Bem, está tudo bem. Julia juntou suas coisas, enquanto a ex-mulher de Harry a observava. Você vai ficar aqui? Perguntou a moça. Imagine, sim. Respondeu Ariana com arrogância. Deus permita que não falte nada. São tantos de vocês e apenas uma esposa. Julia preferiu não dizer nada. Já descongelei as costeletas, ela se despediu. Coloque-as na geladeira ou frite-as. Sem você, eu dou um jeito de descobrir o que fazer na casa do pai do meu filho. Mais uma vez, o problema de para onde ir. Julia atravessou o pátio. Seu smartphone apitou. Uma tradução de Harry. Que passeio de generosidade inaudita, pensou a garota com ironia. E quando ela viu a mensagem, riu histericamente. Você vai conseguir um apartamento. Um mês é suficiente, além disso, tenho certeza de que você não vai desaparecer, escreveu Harry, insinuando claramente que Julia encontraria outro pretendente, disposto a instalá-la em sua casa. Ora, não é mesmo? Pensou ela com autodepreciação. Você está com as mãos cheias, seu filho da mãe. Julia estava com sede, então foi ao supermercado. Depois de comprar uma garrafa de meio litro de água mineral, a garota foi até a caixa registradora e, de repente, ouviu gritos. Estou farta desses ladrões. Por causa deles, perdemos nossos bônus. Temos que trabalhar. Chamem a polícia. Por que se preocupar com ele? 2 guardas estavam levando para fora outro ladrão, um jovem que Julia reconheceu como seu primo. Esperem, ela gritou e correu atrás dos guardas. Esperem. Os rapazes se viraram e Julia disse. Deixem-no ir. Outro defensor. Exclamou um dos guardas, um homem alto e loiro com barba. Agora vamos soltá-lo, e amanhã ele não vai roubar um pão e uma lata de ensopado, mas conhaque por 1000, acrescentou o segundo, um homem baixo, moreno e corpulento. Pão e ensopado? Perguntou Julia. Então deixe-me pagar por isso. 2 vezes mais. O primeiro guarda fez uma condição. Não tem problema. Você não precisa pagar por mim, murmurou Max. Não tem dinheiro? Cale a boca. Gritou o homem corpulento de cabelos escuros. Uma garota como essa quer pagar por você, e você faz um escândalo. E quem é ela para pagar por mim? Max? Exclamou Julia com surpresa. Você não me reconhece? Deveria, disse o rapaz, olhando-a mais de perto, espantado. Julia, é você? Sou sim, ela sorriu. Ex-marido? Perguntou o homem de cabelos escuros, ouvindo a conversa com interesse. Não, Julia o desapontou. Ele é meu primo. É isso mesmo, resumiu a loira. Não nos interessa se ele é um irmão ou um casamenteiro. Pague pela mercadoria pelo dobro do preço e você estará livre para ir embora.
E ele se virou para Max. E se você for pego novamente, não vai se safar tão facilmente. Você irá para a polícia em pouco tempo. Você está ótima, irmã, elogiou Max. Acho que a vida estraga você, não é? É isso mesmo, suspirou Júlia. Parece que isso já faz parte do passado. Pensei que você estava morando com um cara rico. O amor acabou. Pode-se dizer que sim, ele assentiu. Traído? Meu irmão sugeriu isso. Max, não vamos falar sobre isso, disse Júlia. Talvez eu lhe conte um dia. Bem, não vamos, então não vamos. Onde você mora agora? Em lugar nenhum ainda, ela suspirou, lembrando-se da essência. Nós terminamos hoje. Não quero ir até minha avó, eles vão começar a fazer perguntas. Então vamos lá. Para onde? Você verá. É longe? Não, é uma caminhada de 5 minutos. É só isso. O que é isso? Você tem algum dinheiro? Por quê? Júlia estava preocupada. Não se preocupe, não estou oferecendo nada terrível. Só preciso comprar comida. Então você foi às compras? Ela não pôde deixar de sorrir. Por que você não mora com sua mãe, se as coisas estão tão tristes? Eu não preciso dela, disse Max com irritação. Estou cansado de sua moralização. Além disso, quando saí da escola técnica, eu estava entrando no mundo dos negócios. E fracassei. Então, minha mãe me deu a volta por cima. Ela disse que eu não deveria ter saído da escola e tal. Então eu saí. Eles estão melhor sem mim. Quem é esse para eles? Eles não sabem de nada? Nossa Verônica se casou. Nossa! A tia Verônica se casou? Estou tão desconectada da vida, exclamou Júlia, surpresa e pensativa. E ele e eu estamos no mesmo barco. A situação é quase a mesma. Os irmãos não foram ao supermercado onde Max havia sido flagrado de forma tão embaraçosa. A outra loja ficava do outro lado da rua e, quando estavam perto da faixa de pedestres esperando o sinal verde, Júlia perguntou. Não entendo, onde você mora? Não é longe. Atrás daquele supermercado. Mas, Júlia, o problema é o seguinte. Desde o início, Júlia teve a sensação de que sua prima não estava dizendo a verdade. Até onde ela sabia, a tia Verônica era a mais gentil das mulheres. Não lhe parecia que ela tivesse conseguido falar com ninguém. Era mais como se o filho dela tivesse afetado Verônica com suas travessuras. De qualquer forma, algo não estava certo. Furto no supermercado, um apartamento aleatório. Definitivamente, não há dinheiro para o aluguel se Max é um ladrão de supermercado. E ainda há esse negócio. De qualquer forma, não estou morando sozinho. Com uma garota. Espero não estar constrangendo-o. E com uma garota também, respondeu Max com um olhar misterioso, e a irmã começou a pensar em como se livrar do irmão, talvez não valha a pena, com esse apartamento? Deus me livre, vou me meter em alguma história. Afinal de contas, eu tenho dinheiro. E daqui a um mês. Mas o semáforo ficou verde, e Júlia seguiu Max, indecisa. Eles compraram 5 latas de ensopado, cujo sabor Júlia já havia esquecido há muito tempo, se é que algum dia se lembrou dele, 3 pacotes de macarrão, 2 quilos de batatas, uma garfada impressionante de repolho, óleo vegetal, alguns legumes e ervas. Acho que estamos sem chá, lembrou Max, e colocou 2 pacotes de saquinhos de chá preto barato na cesta. Pessoalmente, prefiro café, disse Júlia. Então, qualquer capricho pelo seu dinheiro, o irmão dela se divorciou. Chiu. Bem, o que mais? Que tal isso, uma garrafa? Por ocasião da reunião, hein? Tem certeza de que a garrafa é suficiente? Sorriu a garota. Quantos meninos e meninas há? 3 meninos e 2 meninas. Ah, sim. Que se dane o senhor,
vamos levar 2. Acho que vou tomar um drink também. O que eu quero dizer com isso? Max estava feliz. O apartamento onde Max e seus meninos e meninas moravam ficava no primeiro andar de um prédio de tijolos de 5 andares. A porta era estofada com dermantina vermelha e suja. Max apertou a campainha antiquada e, em um segundo, uma garota de cabelos pretos e aparência cigana abriu a porta. Max, por que você demorou tanto? Ela perguntou com um sotaque sulista grosso. Parece que a garota está embaixo da porta, pensou Júlia. Encontrei alguém. Esta é a Júlia. A moça lhe lançou um olhar indelicado, mas quando Max deixou claro que Júlia era sua prima, os olhos dela se aqueceram visivelmente. Ela é a namorada dele, imaginou Júlia. Toda a empresa GOP era uma espécie de congregação. Além de Max e sua namorada Jéssica, uma cidadã moldava, havia outro casal morando no apartamento. Quando Júlia e Jéssica foram buscar a terceira garrafa, o amigo de seu irmão lhes disse que Ivan e Lúcia haviam se mudado para lá por causa dos pais da garota. Os pais dela não queriam que a filha se envolvesse com Vanka, explicou Toma. Por que não? Porque os pais dela são alcoólatras. E, finalmente, Voldemar, que era uma espécie de líder. Ele tinha um olhar severo e o mesmo cabelo duro e amargo. Quando Júlia viu Voldemar, soube que estava apaixonada. No terceiro dia de sua estada na Blatata, como Júlia chamava seu novo lar, ela e Voldemar estavam sozinhos. Sem dizer uma palavra, ele beijou Júlia com força e a tomou em seus braços. Como você conheceu meu irmão? Perguntou Júlia, aconchegando-se no ombro de seu novo amante. Seu irmão devia uma grande soma de dinheiro a um homem muito sério, e eu paguei a dívida dele, respondeu Voldemar com um encolher de ombros. Agora ele trabalha para mim. Trabalha? O que ele faz? Se você souber menos, dormirá melhor, ele interrompeu, e Júlia percebeu que não poderia esperar uma resposta detalhada. Quando Max Serbakovo conheceu um primo, ela não acreditou em sua sorte. E não se trata de uma questão de sentimentos afins. Os problemas sem sentido se acumularam demais, portanto, não era um sentimento. O plano era imediato, e Júlia era uma parte fundamental dele. Ele precisava pedir dinheiro emprestado para seu negócio. Foi Harvey, conhecido em certos círculos como Lon. Ele garantiu a Max que era a coisa certa a fazer, mas tudo acabou com o empresário fracassado ficando sem dinheiro e até mesmo com uma dívida enorme. Max suspeitava que todo o dinheiro tinha ido para os bolsos de Lon, mas onde estava a prova? Além disso, isso não fazia diferença para ele. Havia uma dívida e ela tinha de ser paga. Mas, como não havia nada a pagar, ele teria de quitá-la. Estou farto disso, estou farto de tudo isso, pensou Max, voltando de outro caso. Ele queria se livrar das dívidas, tirar Jéssica de lá, viver uma vida tranquila e não depender de todos os tipos de alavancas e Voldemars. Quando sua irmã disse que não queria voltar para a casa da avó, Max bufou. Teremos que fazer isso, querida, pensou ele. Se Max tivesse revelado seu plano a alguém que conhecesse Cindy, esse alguém teria sido um otário. Você perdeu a cabeça, diriam. Cindy, apesar de sua idade avançada, não pode ser pega com as mãos vazias, e Júlia não aceitaria isso. No início, Max queria envolver sua irmãzinha como cúmplice, mas logo abandonou a ideia. Júlia não concordaria com isso. No entanto, Max havia pensado em todos os detalhes. Ele e Júlia visitariam Cindy. Durante a festa do chá, a neta amorosa acrescentaria Clofelin ao chá da velha. Depois disso, ela e Júlia levariam a vovó para algum depósito de lixo onde os sem-teto se encontram e, em seguida, tomariam conta da casa dela. Porque ela não deveria estar vazia. É inverno e, se a caldeira não estiver ligada, os vizinhos darão o alarme. E ela e Júlia podem dizer a eles que a avó está no hospital. Havia muitas coisas valiosas na casa, adquiridas pela velha empreendedora durante o reinado do Czar Pis, Max entendeu, e se elas vendessem tudo, poderiam não apenas cobrir a dívida, mas viver um mês ou 2. Não vou demorar muito para me livrar de tudo isso, pensou ele.
Em princípio, ele poderia fazer tudo sozinho, mas há um ou mais. Julia sabe onde estão os objetos de valor, o que significa que ele não pode fazer isso sem ela. Além disso, Cindy amava e confiava em sua neta. Julia não concordaria? Talvez não. Então Max se certificaria de que ela concordasse. No início, ele pensou em dar Clofelyn para a irmã, mas concluiu que Julia seria mais útil se estivesse em seu juízo perfeito. A única saída era criar uma situação em que sua irmã fosse forçada a se tornar sua cúmplice. Ao perceber que Julia estava olhando para Voldemar e que ela parecia gostar disso, Max não pôde deixar de pular de alegria. Essa era a saída. A única coisa que restava fazer era apresentar seu plano a Voldemar e decidir juntos o próximo curso de ação. O chefe não achou que o plano de Max fosse ruim, mas ressaltou que não deveríamos ter pressa. Em primeiro lugar, vamos assustar Julia, explicou Voldemar. E em segundo lugar, ele fez uma pausa significativa. Segundo o quê? Perguntou Max com impaciência. Em segundo lugar, estou cansado de ver Lucy e Jéssica seminuas saindo do banheiro pela manhã e de ouvir seus gritos à noite, sorriu o chefe. Bem, primeiro os aviões, e as meninas podem esperar. Acho que sei como influenciar sua irmã. Alguns dias depois, Voldemar convidou Julia para ir à casa de campo. Quero ficar sozinho com você, longe de olhares curiosos, disse ele sugestivamente e a beijou com sentimento. Julia sorriu. Apesar de sua aparência rude, com ela Voldemar se tornou gentil e carinhoso, como um gato doméstico. Está dirigindo? Perguntou ele. Só quero tomar um drink. Se você não se importar, é claro. Por que eu me importaria? Perguntou Julia com surpresa. Não sou sua esposa. Bem, tudo pode ser, sorriu Voldemar. Como estamos dirigindo? Bem, eu tenho uma carteira de motorista, mas não dirijo um carro há muito tempo. Na verdade, só dirigi algumas vezes. Falar sobre dirigir o fez lembrar de Mickey. Afinal de contas, ele havia pago as aulas de direção de Julia. Depois de tirar a carteira de motorista, ele dirigiu o Peugeot de Mickey, mas, francamente, sem muito entusiasmo. Em princípio, Julia não queria se juntar às senhoras do automóvel, mas Mickey disse: uma garota moderna deve saber dirigir um carro. E assim eles se separaram. Bem, saber dirigir foi muito útil. Só que Julia não é uma motorista muito experiente, por falar nisso, está muito frio lá fora. E daí? Voldemar sorriu. Eu vou logo atrás de você. Que tipo de carro? Automático, espero. Não sou bom com carros manuais. Mazda. Então, acho que você pode lidar com isso. Bem, está tudo certo. O Mazda de Voldemar era relativamente novo. No máximo, do ano anterior, determinou Julia. A casa de verão de Voldemar era pequena, mas agradável e muito aconchegante. Eles se divertiram muito e, pela manhã, voltaram para o apartamento. Para ser sincera, Julia estava com medo de dirigir. A estrada estava uma bagunça e ela ainda não tinha acordado. Não tenha medo de nada, disse-lhe Voldemar, encorajando-a. Após cerca de 10 minutos, Julia se sentiu muito mais confiante. É isso aí, boa menina. Disse o dono do carro, quando entraram na rodovia, e Julia finalmente relaxou. Outras mulheres dirigem e não tremem como coelhos. O que aconteceu em seguida foi como um sonho ruim. Quando ela viu um homem no capô, achou que estava tendo alucinações. O rosto da vítima estava contorcido de horror. Seu coração sentiu isso. Julia pisou no freio e gritou de terror. Merda! Quando ela saiu, a estrada estava completamente vazia. Bem, você viu. Ele viu, assustadoramente calmo. Voldemar respondeu. Por que você parou? Vamos continuar. Mas, afinal de contas, ele precisa de ajuda. Talvez ele precise. Você é estúpido? Ele gritou. Que tipo de ajuda?
É contra a lei transferir um veículo para outra pessoa. Ou você não sabia disso? Claro que Júlia sabia. Mas não é humano, ele murmurou, depois acrescentou com mais confiança, por falar nisso, eu não insisti em dirigir. Foi você quem quis beber. É isso aí. Voldemar espalmou as mãos. A culpa ainda é minha. Como eu poderia saber que você era tão cego? Bem, por que estamos aqui parados? Vamos, ou as pessoas virão e não conseguiremos sair do caminho. Você acha que não há ninguém que possa memorizar meu número? Júlia suspirou pesadamente e pisou no acelerador. Quando chegaram a casa, Voldemar viu um amassado no capô. E o para-brisa estava rachado. Não foi triste, ele se esticou e estalou a língua, infeliz. Não só você pode cobrir o carro onde não quer, mas também os danos. Não é fatal, mas custa dinheiro. Eu tenho dinheiro, Júlia se apressou em garantir a ele. Dinheiro é bom, disse Voldemar, pensativo. Mas precisaremos dele para casa. Bem, o que estamos esperando? Vamos para o apartamento e conversaremos lá. Quando entraram no apartamento, Jéssica estava descascando batatas. Na frigideira, que exalava um cheiro apetitoso, a carne estava fritando. Onde estão os outros? Perguntou o chefe, notando a ausência dos ocupantes do apartamento. Trabalhando, respondeu a moça. Bom, disse Voldemar. Muito bom, disse Voldemar e se virou para Júlia. Bem, você vê, como tudo está indo bem. Ninguém vai interferir conosco. Quase ninguém. É isso mesmo, disse o líder. O fato de você estar disposto a compensar a rachadura no vidro e o amassado no capô é certamente louvável. Não havia nenhum sinal de ternura na voz de Voldemar. Naquela manhã, porém, ele havia falado com Júlia de uma maneira diferente. A garota percebeu, com tristeza, que Voldemar nunca havia amado. Você está pensando na coisa errada, advertiu-se Júlia. Talvez tenha sido sua culpa a morte de um homem. E ele vai dizer algo muito desagradável, talvez até terrível. Sim, eu o compensarei, ele assentiu. Muito bem. Mas você percebe que esse tudo também inclui a pessoa que você atropelou com meu carro. E esse é o risco de que alguém descubra e denuncie. E esse risco custa dinheiro. Muito dinheiro, disse Voldemar, de forma admoestadora, e a garota entendeu com horror aonde ele queria chegar. Ela, assim como Max, teria que pagar a dívida. Não estou interessado em dinheiro, o chefe confirmou os piores temores de Júlia, mas isso foi só o começo. Max disse que sua avó mora em uma mansão que tem muito a oferecer. Tudo o que você precisa fazer é nos dizer onde e o que ela tem. Colocamos algo no chá da senhora para incapacitá-la temporariamente e depois pegamos o que quisermos. Depois a levamos para um lugar bem longe daqui. Que tal esse plano? A propósito, eu lhe contarei todos os detalhes. Tudo é transparente, tudo é justo. Não, a garota balançou a cabeça horrorizada, tudo menos a vovó. Como você quiser, encolheu os ombros Voldemar, sorrindo maliciosamente. Assim, todos saberão que você bateu em um homem. Eles não lhe darão uma medalha por algo assim. Mas dessa forma, imagine, você sairá da cadeia, pagará sua dívida e ajudará seu irmão. Uma pequena coisa, e você e Max estarão livres como o vento. Isso me parece um ótimo negócio. Foi ideia do Max, Júlia fez uma careta. Que monstro ele é! Eles estavam esperando o momento certo. Qual é o sentido de falar sobre isso agora? Deus, no que eu me meti? Seu idiota! Seu estúpido! Estúpido! De qualquer forma, apenas pense, resumiu o chefe e se levantou da cadeira, informando-o de que a conversa havia terminado. Voldemar. Sim, meu amor, ele perguntou secamente. Bem, farei o que você diz. Isso é bom. Eu sabia que você era uma garota esperta desde o início. Mas não tente fazer nenhum truque de mágica. Isso não funcionará comigo. E não vá à polícia.
É um beco sem saída. Eu tenho tudo sob controle. A vovó recebia os netos com tanto carinho que o coração de Júlia doía. Ela se sentiu como uma tola. Quando a neta ligou, Cindy colocou a massa para dentro. E, ao subir as escadas, ela preparou todos os tipos de guloseimas. Sua avó havia colocado a mesa na sala de estar, o que só facilitou as coisas. Tenho certeza de que ela estava correndo para a cozinha. Max estava tagarelando e comendo por 3. Júlia, por outro lado, estava quieta e não conseguia comer. Ela queria uivar de saudade e desespero. Ela também queria proteger sua avó de todas as adversidades. Mas a posição de Júlia era muito precária para isso. Júlia, você parece um pouco triste, disse a avó, ansiosa. Você está doente? Não, ela sorriu tensa. Estou me sentindo bem. Acho que não, Cindy balançou a cabeça. Problemas cardíacos de novo, eu acho. Sim, ela assentiu languidamente. Estou vendo, sua avó assentiu e levantou o nariz, acho que o bolo está chegando. Já estou indo. Cindy saiu, e seu neto não perdeu tempo em colocar uma gota de clofelina em seu chá. Júlia desviou o olhar desafiadoramente. Você não poderia ser um pouco mais animada? Max a repreendeu. Não, ela o interrompeu e se perguntou se não teria deixado cair ou acidentalmente a xícara da avó. Nem pense nisso, o irmão a advertiu com um sorriso. Max elogiou o bolo e Júlia rezou a Deus para que sua avó não bebesse o chá. Mas, infelizmente... Cindy sorriu culpada e imediatamente abaixou a cabeça em seu peito. O cliente está maduro, disse Max com satisfação. Bem, irmã, mostre-me as riquezas. Vou chamar os rapazes. Enquanto Júlia mostrava onde estavam o dinheiro, as joias e outros objetos de valor, Ivan e Voldemar levantaram a mulher adormecida e a carregaram até o carro. Cindy foi levada para o lixão da cidade. No lixão, havia uma casa de guarda abandonada. Lá eles colocaram a mulher idosa. Sinto muito, vovó. Júlia implorou mentalmente por perdão. Cindy acordou em uma sala apertada e suja, cheia de pessoas. Quando ela as observou mais de perto, percebeu que eram sem teto. E entre eles estava John. Sussurrou uma senhora idosa com espanto. Cindy olhou para o homem debruçado sobre ela e, a cada segundo que passava, percebia que se tratava de seu filho mais novo, John, que havia sido dado como desaparecido há muito tempo. Ele havia envelhecido e os anos sem um lar haviam feito seu trabalho maligno, mas seus olhos ainda eram os mesmos. Mas o mais importante é que não se pode enganar o coração de uma mãe. O homem também olhou para ela. Nos primeiros 2 minutos, o rosto do vagabundo não expressou nada além de perplexidade. E então o homem chorou como a criança que era para ela. Mamãe, disse o sem-teto em meio às lágrimas. Mamãe, mas como pode ser isso? Por que você está aqui? Então, anos atrás, depois de todos os seus infortúnios, foi como se algo tivesse estourado no cérebro de John. Ele estava em dívida com pessoas que não gostavam de brincar e sabia que, mais cedo ou mais tarde, estaria arruinado. Foi então que John teve a ideia de se juntar ao sem-teto. O jovem problemático presumiu que, onde quer que fosse, e entre os representantes dessa fraternidade, eles certamente não estariam procurando por ele. Acabou sendo uma boa suposição. Bem, e então decidi que não tinha nada que estar em sua vida, disse John. Eu só trazia problemas. Então decidi sair de sua vida. Tentei viver como um ser humano de vez em quando, mas não deu certo. A história de Cindy chocou o sem-teto. Ela não se lembrava de como tinha ido parar no lixão da cidade, onde a idosa foi encontrada por Mitchai, um dos sem-teto, e assim evitou sua morte por hipotermia. Mas, seja qual for o ponto de vista, e segundo todos os relatos, foi obra de seus netos. Que bando de bastardos! Exclamou Maria, uma mulher sem-teto de 50 anos, e Juan balançou a cabeça. Juan balançou a cabeça. O filho e a sobrinha dele poderiam fazer uma coisa dessas, é incompreensível. Ele não é um anjo,
mas que tipo de homem levaria sua avó para o lixão? Cindy não queria acreditar nisso, mas os fatos são teimosos. Foi especialmente frustrante perceber que Julia estava envolvida. Afinal, sua avó praticamente a criara, a acolhera, a amara mais do que a vida, e com o que ela a recompensara? Calma, querida, não esquente tanto, Cindy implorou a si mesma e, de repente, lembrou-se do rosto triste e tenso da neta. E a mulher mais velha também se lembrou das palavras de Verônica de que Max estava envolvido em um negócio duvidoso. E isso significa: a garota foi usada. Cindy, atônita, tirou suas conclusões, terminando-as com as palavras: além disso, Max não me olha na cara ultimamente. Acho que é uma boa coisa ele estar pegando fogo. Os vagabundos olharam para ela com respeito e John sentiu-se incrivelmente orgulhoso de sua mãe. Cindy sempre foi uma mulher inteligente. Era uma pena que ele não tivesse ouvido o que ela tinha a dizer. Não é tarde demais, pensou John. Minha mãe ainda está viva, o que significa que ainda tenho a chance de compensá-la. É fácil descobrir, disse ele com importância. E então eu poderia me vingar. Que tal? Isso é ótimo. Cindy sorriu, e John a reconheceu como a mulher jovem, florescente e enérgica que o havia repreendido por suas notas ruins. Quando ela lhe disse que seu pai havia morrido, John de repente percebeu como a vida era efêmera. O reencontro com sua mãe foi um milagre. Pois Deus havia lhe dado a oportunidade de fazer as pazes com sua mãe. Uau, que lugar! Exclamou Jéssica, normalmente reservada. Fiquem à vontade, disse Max alegremente, nós vamos nos divertir muito. Você não tem medo de que a proprietária apareça? Não, ele balançou a cabeça com um sorriso. Ela provavelmente já foi para o outro mundo. Não é uma pena? Perguntou minha amada, pensativa. Afinal de contas, minha própria avó. Você sabe onde? Ele sorriu satisfeito. Estou vendo que você sabe. Portanto, não pense em nada e sinta-se em casa. Enquanto isso, Julia estava tomando um banho relaxante de menta e pensando freneticamente em como ajudar sua avó. Se não fosse tarde demais, é claro. Só de pensar nisso, ela já se sentia bastante desconfortável. Mas talvez não seja nada demais, pensou consigo mesma, e depois deu uma risadinha, bem, sim, não é. Mas ser atropelada por um homem? A água da banheira já havia esfriado, mas Julia não pareceu notar. A garota pensou com tensão. Mas que diabos, disse a si mesma. A vida da vovó está em perigo, e eu estou tremendo pela minha própria pele. Tenho certeza de que nem tudo está perdido. É melhor eu conseguir um bom advogado. Julia se levantou abruptamente, esfregando-se furiosamente com uma toalha grande e felpuda, pensou em que seja o que tiver de ser. Naquele mesmo dia, a garota marcou uma consulta com um advogado. Felizmente, ele pôde atendê-la na manhã seguinte. Julia olhou criticamente para seu guarda-roupa e balançou a cabeça. A maioria de suas roupas havia sido deixada na casa de Mickey, e ela não tivera tempo de pegá-las, especialmente à luz dos acontecimentos recentes. Havia moletons frívolos, jeans e um lindo vestido, elegante, mas frívolo, não apropriado para um escritório de advocacia. Julia olhou para o guarda-roupa de forma crítica e balançou a cabeça. A maior parte dele havia sido deixada na casa de Mickey e ela não tivera tempo de pegá-lo, especialmente devido aos acontecimentos recentes. O guarda-roupa estava cheio de moletons frívolos, jeans e um lindo vestido, elegante, mas frívolo, completamente inadequado para um escritório de advocacia. Depois de vasculhar suas coisas, Julia descobriu que nem tudo era tão inútil. Ela encontrou uma jaqueta curta de malha com estampa Umstot e grandes botões pretos brilhantes. Ele foi combinado com uma calça justa do mesmo material. Ao experimentá-las, Julia ficou satisfeita. Ambas lhe serviam perfeitamente. Você pode denunciar esse Voldemar, é claro, mas onde estão as provas de que ele a estava chantageando? Pelo que vejo, nenhuma das possíveis testemunhas vai assinar, disse o advogado. Não há nada que possa ser feito? Perguntou Julia, desesperada.
De qualquer maneira que você veja, não pode ficar sem a polícia. Para começar, seria bom descobrir o que aconteceu com o pedestre que foi atropelado. Talvez alguém o tenha ajudado? Seria bom se eles ajudassem, pensou a garota e disse, bem, obrigada por isso. As portas de vidro do centro de negócios se abriram, mas Julia não teve tempo de dar um passo antes de ser chamada. Ela se virou, quase quebrando o salto, e viu Mickey. Oi, disse ela, envergonhada. Oi, sorriu o ex. Onde você estava? Sem motivo. Senti sua falta. Julia ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Olha, Julia, por que estamos parados aqui? Vamos entrar no carro, posso lhe dar uma carona? De repente, a garota começou a chorar e se enterrou no peito de Mickey. Julia, o que está fazendo? Também estou feliz em vê-la, mas, e ele perguntou confuso. Julia apenas balançou a cabeça, ainda derramando lágrimas no casaco caro de Mickey. Mickey gentilmente puxou a garota para longe dele e, colocando o braço em volta da cintura dela, levou-a até o estacionamento. Você trocou o carro? Julia fungou, olhando para o Infiniti branco. Sim, assentiu Mickey, destravando o carro, por favor. Há algo errado? Perguntou ele, saindo do estacionamento. Sim, suspirou Julia. Ela provavelmente foi ao centro de negócios para falar com um advogado, sugeriu Mickey, pensativo. Então, o que aconteceu? Talvez eu possa fazer algo para ajudar. Havia tanta simpatia na voz de seu ex que ela se abrandou. Tudo bem, vou lhe contar tudo. Estive fazendo uma pesquisa, começou John na porta. E aí? Seus companheiros o apressaram a seguir seu caminho. Durante 3 dias, John observou a casa, onde passou sua infância. Nos 2 primeiros dias, ele preferiu não tirar conclusões precipitadas, por isso permaneceu quieto como um peixe. Estou informando, disse ele com firmeza. Meu filho mora em uma mansão com uma cigana muito bonita, mas eu só vi Julia no primeiro dia. Ela foi ao escritório do advogado hoje de manhã cedo. A pergunta é, por quê? Talvez para pedir conselhos sobre como administrar a casa, disse Cindy com tristeza. Então, afinal, a Julia está envolvida nisso. Foi o que eu pensei no começo, concordou John. Mas ela não passou a noite na mansão naquele dia. Também não passou o dia seguinte. E provavelmente estava hospedada na casa de seu pretendente esta noite também, em um luxuoso carro branco. E hoje eles foram para a agência. E eles vão lá para outras coisas. Por exemplo, eles estão procurando por você, provavelmente de forma não oficial. Graças a Deus, exclamou a mãe com lágrimas nos olhos. Então, talvez eu deva dizer a Julia que estou bem. Meu coração dói pela garota. Bem, acho que ela está em boas mãos, sorriu John. Mas vamos nos certificar disso. Só temos de pensar nisso. Precisamos dar uma boa lição no Max. Você acha que a Verônica sabe? Ela estava falando de um negócio obscuro. Mas não acho que a Verônica esteja envolvida. Verônica se casou há pouco tempo, Max saiu de casa e eles não se falam muito. Verônica, disse John pensativo, o nome de sua ex-mulher. Para perder uma mulher como essa, você tem que ser um idiota. Pensei que você tivesse dito que queria se vingar. Um sem-teto chamado Lu levantou a voz. Você tem alguma ideia? Perguntou ele. Uma ideia, mas que ideia? Mickey balançou a cabeça depois de ouvir a história de Julia. Você não pode ficar sozinho nem por um momento. Você vai fazer uma bagunça. Está brincando comigo? Perguntou ele com tristeza. Sim, você está fazendo a coisa certa. Qual é o objetivo? Sorriu Mickey. Você tem que agir. A garota suspirou. O advogado disse tudo. Bem, de fato, ele disse tudo certo. As evidências são nulas, 1/10. Bem, a declaração à polícia, peço desculpas, só para limpar. Bem, é isso.
Você pode procurar outras pistas. Tenho um bom amigo no departamento. Ele não estará aqui até depois de amanhã. Tenho certeza de que ela pode nos ajudar. Nós? Perguntou Julia em voz baixa e olhou para Mickey com atenção. Nós? Ele respondeu com firmeza. Naquela noite, Julia foi morar com Mickey. Eles decidiram dar outra chance ao relacionamento. Os amantes conversaram até quase o amanhecer. Dessa vez, eles falaram sobre como não haveria ambiguidades entre eles, e se um deles duvidasse do outro, o assunto seria colocado em pauta e discutido em detalhes. E os jovens também falaram sobre como seria o lar deles e que nome dariam aos filhos. Eu te amo muito, Julia sussurrou, e eles adormeceram nos braços um do outro. Na manhã seguinte, Mickey pediu Julia em casamento. Desculpe-me por não ter um anel, disse ele. Mas prometo compensá-la esta noite. Que diabos é um anel? Exclamou ela. O principal é que estamos juntos e nos amamos. Há uma proposta, sorriu Mickey. E o que é isso? Passar o dia juntos. Vamos para a estação de esqui. Estamos no fim da temporada e eu não tenho esquiado muito. Mas se você quiser ir a outro lugar, estou aberto a isso. Não, Julia balançou a cabeça com um sorriso. Eu também adoraria ir à estação de esqui. Mas vamos primeiro à joalheria. Ótimo, ótimo, ótimo. Será que eu tinha mesmo que passar por tudo isso para ter uma linha branca em nosso relacionamento? Pensou ela, experimentando um anel maravilhosamente bonito com um rubi emoldurado por diamantes. Isso não importa. O mais importante é encontrar minha avó e garantir que esse bando de canalhas finalmente tem o que merece. Alex, o parceiro de Mickey no departamento, disse que o acidente não foi registrado. E se não foi, é porque não aconteceu. Não poderia ter sido encoberto, sugeriu Mickey. Em teoria, sim, mas tudo pode ser desenterrado se você quiser, respondeu o policial e se voltou para Julia. Você se lembra do número da placa? Eu gostaria de esquecê-lo, mas não consigo, suspirou a garota. Anote-o. Tudo bem, Alex assentiu, anotando o número, e Julia perguntou. E quanto tempo tudo isso vai levar? 3 meses, ela calculou. A investigação mais os inquéritos relevantes. Bem, e a busca por sua avó não pode começar hoje. Isso é ótimo. Julia ficou satisfeita. Quando a polícia a levou ao local onde Cindy havia sido abandonada, ela teve vontade de chorar de desespero. As montanhas de lixo, o barraco em ruínas contra o deserto nevado pareciam deprimentes. Pobre vovó, pensou Julia, onde ela está agora? O lugar está deserto, comentou um dos funcionários. E fica muito longe da cidade. Talvez algum motorista tenha pegado e levado para um hospital, sugeriu outro. Talvez. De qualquer forma, estamos cuidando disso. Verificando todos os hospitais, disse o investigador e, olhando para Julia, acrescentou, vi os necrotérios. A garota estremeceu, mas não disse nada. Ela tinha certeza de que sua avó estava viva. A pessoa errada. Bem, vamos lá, disse o investigador com um suspiro. Vamos ao trabalho. Eu não vou, Julia balançou a cabeça. Por que eu não deveria ir? Só quero ficar sozinha. Os policiais apenas deram de ombros e foram embora em direção à cidade. A garota respirou com prazer o ar de fevereiro. Era muito mais fresco fora da cidade, embora fosse um lixão. Não me canso, pensou Julia e caminhou pelo lixão. Ela não percebeu que havia andado 2 quilômetros e de repente, viu uma casa. Era pequena, despretensiosa, mas era uma casa. E a fumaça saía da chaminé da casa, indicando claramente a presença de um homem. O coração da garota começou a bater forte e ela não hesitou em ir na direção da casa. Perto da casa estava um homem barbudo com um paletó de algodão. O que você quer? Ele perguntou com uma voz áspera, mas não agressiva. Sabe, 3 dias atrás, algumas pessoas ruins trouxeram uma senhora idosa para cá, então eu pensei.
Cindy estava preparando um almoço simples com macarrão barato e ensopado. Mas quando ouviu a voz de sua neta, ela se apressou em limpar as mãos em uma toalha feita de um pedaço de cortina velha e correu para fora. Bem na sua frente estava sua neta, sua Júlia. "Tenho boas notícias para você", disse ela. Encontraram a vítima do acidente de trânsito. "E quanto a ele?" perguntou a garota assustada. "Ele está vivo?" "Ele está vivo. Ele já testemunhou contra o Voldemar." "Não estou entendendo." "A vítima está viva e já testemunhou contra o Voldemar? Você quer dizer contra ele?" "Não há muito o que explicar", Alex sorriu. "O acidente foi encenado. Supostamente, a vítima, um certo Steve, ex-ator e dublê, concordou em ajudar seu Voldemar por uma quantia em dinheiro, e Voldemar banalmente o ferrou. E então Lyubima ouviu uma nota com um pedido de ajuda para encontrar testemunhas oculares do acidente, que publicamos em jornais e na internet. Então, ele decidiu ajudar na investigação. Em retaliação. Quando Voldemar descobriu que havia sido denunciado, ele se escondeu. Demorou um pouco mais de 2 meses para encontrá-lo. A previsão de Alex estava correta. 3 meses depois. Júlia visitava Max e Jéssica de tempos em tempos para ganhar a confiança deles, e conseguiu. A garota sabia de todos os planos deles. "Quero pedir Jéssica em casamento", o primo compartilhou com ela em meados de maio. "Ótimo!" exclamou Júlia. "Mas quero fazer isso de uma forma original. Talvez você possa me dar algumas ideias? E prepare um jantar romântico ao ar livre", aconselhou ela. "Está quente agora e os cheiros lá fora são incríveis. Só as macieiras." "Ah, sim. Eles terão um jantar romântico", pensou Júlia de forma vingativa. "Eles se lembrarão disso para o resto de suas vidas." Max e Jéssica jantaram no pátio da mansão, e os aromas de carne assando na grelha encheram a vizinhança. As primeiras estrelas no céu lançaram um brilho romântico, e Max decidiu: "Está na hora." "Jéssica, quer se casar comigo?" ele perguntou com uma voz sincera. A moça não teve tempo de responder. Um uivo terrível veio da porta. "O que é isso?" perguntou Jéssica com medo. "É um cachorro?" Um homem vestido com trapos se aproximou deles e disse com uma voz de além-túmulo: "Meu filho, você tem certeza?" "Quem é você?" perguntou Max, assustado por reconhecer o homem como seu pai. Crescido, envelhecido e como 2 ervilhas em uma vagem como ele. "Eu sou seu pai", murmurou John. "Mas você é." "Eu vim buscá-lo." "Deus vê tudo." "Por que está fazendo isso com a vovó?" De repente, Max sentiu algo quente escorrer por suas pernas. "Eu não tive escolha", sussurrou o garoto. "Fui forçado. Eu tive que. E. Então", disse John com a mesma voz de além-túmulo, mas com tons metálicos, "não quero você aqui amanhã." "Sim, sim", assentiu o filho. "Nós vamos embora." Quando John voltou para sua casa, ninguém estava dormindo. "Como foi?" perguntou Cindy com impaciência. "Foi ótimo", respondeu o filho com uma voz satisfeita. Depois de ouvir o gravador, os vagabundos caíram na gargalhada. "Acabou", sorriu a velha com tristeza. "Sentiremos muito a sua falta", disse Lum com sincero pesar. "E nós iremos visitá-lo." Cindy respondeu alegremente. "Não é mesmo, filho?" "De verdade", assentiu John com um sorriso. No dia seguinte, quando Max e Jéssica estavam saindo da mansão, eles foram parados. 2 meses haviam se passado. Naomi Cindy Smith e seu filho Ernest estavam voando para os Estados Unidos e a mulher estava muito preocupada. Em 2 dias, sua filha mais velha iria se casar. No entanto, a empolgação de Naomi não era apenas por causa do casamento de Julia, como sua mãe a receberia. Não é preciso dizer que Naomi nunca tinha sido uma boa filha. Tampouco havia sido uma boa mãe.
Mas depois de se divorciar de Robert, ela passou a ver as coisas de forma diferente. Estava determinada a consertar o relacionamento com sua mãe, sua filha e seu irmão, que havia reaparecido de repente. Afinal, sangue não é água. Mamãe! Julia exclamou alegremente e começou a chorar. Mas eram lágrimas de alegria. Mamãe, Ernest, conheça seu futuro genro. Mickey, disse ela com um sorriso, beijando a mão de Naomi, e depois apertou a mão do menino. Onde está? A vovó está no carro, explicou Julia, a tensão em minhas pernas estão me matando. Vamos lá, vamos embora. Naomi. Disse Cindy com firmeza, eu vou te dar uma surra. Todos riram de alívio. Apenas Eric, de 7 anos, não conseguia entender por que a mulher rígida que era sua avó queria dar um chute no traseiro de sua mãe. O que é um chute, afinal, pensou o menino. Mickey manteve sua palavra. 6 meses após o casamento, os Radugins se mudaram para uma nova casa. Naquela época, Julia estava grávida de 4 meses. O casal já sabia que teria uma menina, e Julia sugeriu dar-lhe o nome de Cindy, em homenagem à sua bisavó. Seria um pecado não dar a ela o nome de uma mulher tão incrível, concordou o marido com um sorriso.